Na noite de sábado, 7 de dezembro de 1912, por volta das 9h20, ocorreu o assassinato traiçoeiro que vitimou o Dr. Jaime Drummond dos Reis, que contava então com apenas 36 anos de vida, quando ele retornava à sua casa após sair de seu costumeiro ponto de reunião com amigos no Café Mignon, anexo ao Mignon Teatro, na rua 15 de novembro, 46, onde ele fora assistir às funções cinematográficas em companhia de seu tio e amigo, Dr. Jesuíno Silva Ribas. Jaime Drummond dos Reis nasceu em Curitiba a 4 de novembro de 1876, filho do Dr. Trajano Joaquim dos Reis e de Dona Josefina Cândida Drummond dos Reis, oriundos da Bahia. Irmão de Albano Reis e de Dona Orsmuth Drummond dos Reis. Diplomou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, recebendo o grau de doutor em dezembro de 1898. Atraído pela política, foi eleito deputado estadual e, mais tarde, nomeado diretor-geral da Instrução Pública, e como jornalista e escritor, publicou diversos trabalhos. Foi colaborador e coproprietário do jornal A República. Fez parte do Conselho Supremo do Grande Oriente do Paraná. Miguel Chaves Camarano, de 22 anos de idade, residente à rua Conselheiro Barradas, 114, filho do advogado Francisco Capelli Camarano, era casado com Palmira de Macedo, filha do coronel Manuel Ribeiro de Macedo. 6 dias antes do fato, Miguel havia sido nomeado para exercer o cargo de auxiliar da 2ª Comissão de Lançamento do Imposto Territorial, que incluía a Vila Rio Branco, antiga denominação do município de Rio Branco do Sul. No dia seguinte à sua nomeação, viajou para aquela localidade para cuidar de seus afazeres, aqui deixando, em companhia de seu sogro, residente à rua São Francisco, número 86, a sua esposa, Dona Palmira, com quem estava casado desde 16 de dezembro de 1907. Passados 2 dias da ausência de seu esposo, Dona Palmira, sentindo-se adoentada, dirigiu-se ao consultório do Dr. Jaime na rua Conselheiro Barradas, atual rua Carlos de Cavalcante. Dr. Jaime, com o cavalheirismo que lhe era peculiar, recebeu a cliente que já se utilizava de seus préstimos há pouco mais de 1 ano. Após formular a receita, o Dr. Jaime, talvez por natural espírito de expansão, dirigiu a Dona Palmira alguns gracejos, que ela interpretou como propostas indecentes, as quais, como esposa magoada em sua dignidade, como era seu dever, soube repelir. Ao retirar-se do consultório, imediatamente, Dona Palmira foi à casa de seus pais, Coronel Manuel e Dona Efigênia França Gomes de Macedo, que ouviram o relato da filha
sem dizer palavra alguma e sem tensionar qualquer atitude, pois, como o marido estava ausente, julgavam que só a ele competia qualquer atitude. Às 4 horas da tarde do fatídico sábado, Miguel retornou à casa e logo de início notou que algo de anormal se passava no espírito de sua esposa, dado o abatimento que se notava em seu semblante. Interrogada com insistência, Palmira confessou a causa do seu estado, dizendo que seus pais já estavam cientes do fato. Miguel, nessas condições, chamou seu sogro, dizendo-lhe estar decidido a tirar uma desforra violenta, ao que este lhe aconselhou que não fosse matar o Dr. Jaime, pois a desafronta por meios mais brandos seria mais conveniente. Simulando estar disposto a assim proceder, o moço, que se mostrava excessivamente nervoso, saiu de casa com a firme resolução de praticar o crime. E desde as 4h30 da tarde andava à procura do Dr. Jaime, só o encontrando por volta das 8h30 da noite, alegre e sorridente, em uma mesa do Café Mignon, em companhia de seus amigos, Dr. Carlos Guimarães, os coronéis Romário Martins e Benjamin Leite, e seu tio Jesuíno Ribas. Por volta das 9 da noite, o Dr. Jaime, ignorando totalmente a armadilha de Miguel, rumou, em companhia de seu tio, para o destino que o aguardava. Subiram pela Floriano Peixoto, atravessaram a Praça Tiradentes e, ao atingirem o início da Rua José Bonifácio, foram avistados por Miguel, que deu a volta pela Barão do Cerro Azul, alcançando-os novamente pela Rua São Francisco, quando já seguiu pela Travessa da Ordem. Ao chegarem na esquina da Rua 13 de Maio, em frente ao Teatro Auer, o senhor Jesuíno despediu-se, tomando o rumo de sua residência na Rua São Francisco, número 58, e o Dr. Jaime prosseguiu sozinho pela Rua Assungui, atual Matheus Leme, a caminho de sua casa na Conselheiro Barradas, atual Carlos Cavalcante. Não havia dado alguns passos, um indivíduo de botas, chapéu desabado e de barba suíça, que o acompanhava à distância, o alvejou com 2 tiros de pistola por detrás, a uma distância de cerca de 4 metros. O Dr. Jaime, mortalmente ferido, caiu na calçada da Rua Sungui, próximo à 4ª janela da casa de número 94, pertencente ao Dr. Baima, não podendo, apesar de armado de revólver, defender-se. Sobressaltado com a detonação dos tiros, o senhor Jesuíno, que se achava à distância regular do local do ocorrido, voltou imediatamente, vendo seu sobrinho ferido. Voltando a olhar ao redor, pôde ainda ver um indivíduo correndo no lado oposto da rua. Saiu então em perseguição do agressor,
até uma certa distância, mas, percebendo que seria impossível alcançá-lo, voltou para socorrer o Dr. Jaime, conseguindo transportá-lo até a casa do Dr. Trajano, onde foi medicado pelo Dr. Evangelista Espíndola, chamado com urgência para atender o ferido. Uma das balas atingiu o Dr. Jaime abaixo da omoplata, saindo junto do mamilo esquerdo, e outra alojou-se no peritônio. Às 11 horas da noite, o triste acontecimento já era comentado por toda a cidade, tendo afluído à casa do digno moço uma verdadeira multidão. Muitos médicos, dentre eles os doutores Reinaldo Machado, Petit Carneiro, Menezes Doria, Cândido de Leão, Cláudio e Antônio Lemos, Assis Gonçalves e Carlos Grey, ao tomar conhecimento do ocorrido, procuraram espontaneamente socorrer o ferido. O pai, Dr. Trajano, achava-se em profunda desolação, enquanto o Dr. Jaime, apesar da gravidade de seu ferimento, permanecia tranquilo sobre seu leito. À meia-noite, chegou à casa do Dr. Trajano uma ambulância para transportar o ferido para a casa de saúde do Dr. Ferenc, da rua São Francisco, número 25, pois se apontava como necessária uma intervenção cirúrgica. O Dr. Trajano solicitou então aos médicos presentes que verificassem bem o estado do seu filho, pois supunha que a bala não tivesse ofendido os intestinos, podendo esperar o amanhecer a fim de ser removido para a casa de saúde. Os médicos concluíram que o estado do Dr. Jaime permanecia estável e, portanto, seria realmente aconselhável aguardar amanhã para transportá-lo para a casa de saúde. Assim, às 8 horas da manhã seguinte, o Dr. Jaime foi transferido para a casa de saúde, onde foi operado às 11 horas pelo Dr. Grey, que foi auxiliado pelos doutores Espíndola, Doria, Reinaldo, Assis Gonçalves e Vitor do Amaral. A operação durou 2 horas e foi realizada com ótimos resultados. O doente, apesar de mostrar-se um tanto abatido, achava-se com o pulso em boas condições. A casa de saúde foi visitada durante o dia todo por inúmeras pessoas. Aproximadamente às 9h30 da noite, veio a notícia do falecimento do Dr. Jaime, cujos lábios, ao se encerrarem para a vida, balbuciaram estas solenes e sinceras palavras e voaram com sua alma. A minha consciência está livre dessa culpa. Logo que se espalhou pela cidade a notícia do crime, a polícia, representada pelo Dr. Vieira Cavalcante, cunhado do Dr. Jaime, mandou cercar as casas de parentes do criminoso, no intuito de capturá-lo. No dia seguinte, às 8 horas da manhã, Miguel foi encontrado em sua residência
de onde foi conduzido para o xadrez do posto policial da Graciosa, trajando a mesma roupa com que praticou o crime. Paletó e colete de caçemira azul marinho, calça de caçemira clara, chapéu de pele de camelo e botas de verniz. As balas utilizadas foram de calibre 38 e uma pistola de fogo central de cabo de osso. O acusado, antes de perpetrar o crime, fez exercício de tiro ao alvo, tendo a polícia encontrado cápsula detonada em sua residência. Uma testemunha, João Martins, inquirida pela polícia, declarou que no momento do crime estava encostado em poste de luz elétrica próximo à casa do Dr. Baima, tendo visto o acusado detonar a arma e fugir em seguida. Em setembro de 1913, reuniu-se o Tribunal do Júri, sob a presidência do Dr. Otávio do Amaral, sendo advogado de acusação os doutores Benjamin Lins e Afonso Camargo, e de defesa os doutores Amadeu César e Teixeira de Carvalho, concluindo com uma condenação do réu Miguel Camarano a 21 anos de prisão. No sábado, 14 de março de 1914, com a participação do pai do acusado, Dr. Francisco Capelli Camarano, na defesa, além dos advogados Amadeu César e Teixeira de Carvalho, e na acusação, Dr. Enéas Marques, foi procedido um novo julgamento, onde Miguel foi condenado a 6 anos de prisão. O doutor Teixeira de Carvalho apelou da sentença para o Superior Tribunal de Justiça. Por fim, Miguel Chaves Camarano foi posto em liberdade na segunda-feira, 9 de dezembro de 1918.